Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus seja convosco, todos vocês que estão me ouvindo. É uma alegria estar aqui com vocês. Eu quero compartilhar uma palavra do coração de Deus para o seu coração nesse momento. Farei uso do Salmo de número 23, Salmo de Davi. Davi ele vai dizer ao Senhor: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Palavra de Deus, Salmo de Davi, Salmo de número 23. Nós vemos que o Salmo de número 23, meus amados irmãos, nos revela a relação entre o pastor e a ovelha. Podemos dizer que esse salmo também ele prefigura a relação entre o Senhor e os seus discípulos. Nós vemos que Davi está salmodiando a Deus no Salmo 23 e ele vai dizer: o Senhor é o meu pastor, ou seja, Yahvé, o Senhor, ele é o meu pastor. Nós vemos que Davi, ao dizer que o Senhor é o seu pastor, ele está se colocando na posição de uma ovelha, ou seja, a ovelha, meus amados irmãos, ela confia no pastor, ela conhece o seu pastor, ela depende do seu pastor, ela ouve a voz do seu pastor. Logo, Davi, ele está querendo dizer o seguinte: eu confio no meu pastor, o Senhor. Eu conheço o meu pastor. Eu ouço a voz do meu pastor. E eu também sou totalmente dependente do meu pastor, que é o Senhor. Olha só que interessante. Se nós realmente somos ovelhas do Senhor, se nós temos o Senhor como nosso pastor, então logo nós também confiamos nele, nós ouvimos a sua voz, nós conhecemos o nosso pastor e nós somos totalmente dependentes do nosso pastor. Davi ele vai continuar dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A interpretação para essas palavras de Davi no Salmo 23, o versículo 1, a parte B, é o seguinte: ele está querendo dizer, nada do que me for necessário me faltará. Ou seja, eu não sentirei falta de qualquer coisa indispensável que o Senhor, o meu pastor, achar que me for necessário, que realmente eu precise. Ou seja, quando nós nos colocamos na posição de ovelhas e reconhecemos que Deus, Yahvé, é o nosso pastor, então logo Ele sempre irá suprir todas as nossas necessidades. Sempre Ele vai prover o que realmente nós precisamos, aquilo que nos é necessário. Se nós somos ovelha, nós temos um pastor que cuida, que zela pelas nossas vidas. Quando nós vamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos que o salmista vai dizer no Salmo 37, versículo de número 25, ele diz, olha só, eu fui moço e agora eu sou velho, mas nunca vi desamparado justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Nós vemos que agora no Novo Testamento, Paulo vai dizer também aos Filipenses capítulo 4, versículo 19, Paulo disse: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então, se nós somos ovelhas e temos o Senhor como nosso pastor, se nós confiamos, se nós conhecemos, se nós ouvimos sua voz e se nós somos dependentes, logo Ele vai suprir as nossas necessidades. O salmista deixou claro: eu fui moço, agora eu sou velho, mas eu nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Paulo disse que o Senhor, o seu Deus, o seu pastor, segundo as suas riquezas, suprirá
todas as nossas necessidades, as minhas necessidades, as suas necessidades. Deus sempre vai suprir aquilo que nos for necessário, aquilo que nós realmente precisamos. Deus nunca vai desamparar os seus. Deus nunca desampara as suas ovelhas. Davi, ele vai continuar esse salmo tão maravilhoso. Nós chegamos no versículo de número 2, a qual ele vai dizer: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Nós vemos que no versículo de número 2, Davi, ele se expressa dizendo que o seu pastor, que o Senhor, Yahvé, ele o faz deitar em pastos verdes. Sabe o que é interessante? Essa palavra deitar, ela significa repousar e também descansar. Nós vemos então, levando por esse sentido, Davi está dizendo que ele tem a plena convicção de que o Senhor, o seu pastor, ele o faz deitar em qualquer momento, em qualquer situação. Davi, ele tem a plena convicção de que a melhor coisa a se fazer, seja em qualquer momento, em qualquer situação, qual é? É deitar, é repousar, é descansar na presença do pastor, na presença do Senhor, na presença de Yahvé. Se nós temos ele como pastor e se nós somos ovelhas, independente da situação a qual nós venhamos a passar, a enfrentar, nós podemos deitar e repousar. Por quê? Porque nós confiamos, nós conhecemos, nós ouvimos a voz do pastor e nós somos dependentes dele. Na Bíblia Sagrada nós encontramos alguns textos. Sabe o que é algo interessante? Êxodo capítulo de número 33, versículo 14, a Bíblia diz: disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Deus falando, Êxodo 33, Deus falando a Moisés. Nós vemos que nesse contexto, Moisés está rogando, pedindo, buscando a presença de Deus, para que esta fosse com eles. Nós vemos que o povo tinha acabado de pecar, acabado de desobedecer a palavra, os mandamentos, os estatutos do Senhor. Mas nós vemos que Moisés está buscando a presença de Deus, e ele diz a ele: olha só, Moisés, disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Ou seja, é a presença de Deus que nos faz descansar. Se nós temos a presença de Deus em nossas vidas, se nós caminhamos em meio à presença de Deus, se nós a temos em nossas vidas, nós podemos descansar. Nós vemos que Davi, ele tinha a presença do Senhor na sua vida. É por isso que ele disse: deitar-me faz em verdes pastos. É por isso que ele deita, é por isso que ele repousa. A presença do Senhor nos faz descansar. Se você tem a presença de Deus, então deite, então descanse. Descanse no Senhor. Se você tem a presença dele, você pode assim fazer. Por quê? Porque ele guarda, ele zela. Nós vemos que Pedro estava na prisão, mas na prisão a Bíblia diz que ele deitou e dormiu. Por quê? Porque ele tinha a presença de Deus. A presença nos faz descansar. Nós vemos que ainda na Bíblia Sagrada, agora no Novo Testamento, palavra de Jesus, Mateus relata no capítulo 11, versículo 28 ao 30, Jesus disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo, ele é suave, e o meu fardo é leve. Então nós podemos descansar somente na presença de Deus. Jesus, ele nos faz descansar. Se nós temos Jesus em nossas vidas, ele pode trazer descanso para a nossa alma. Eu não sei como está a sua alma agora, nesse momento. Pode ser que esteja atribulada, aflita, desesperada. Mas se Jesus é na sua vida, ele está falando: descansa, meu filho, descansa, porque eu trago descanso agora para a sua alma. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis então descanso para a sua alma. Por quê? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo, ele é leve. Porém, sabe o que é interessante? Davi está dizendo: deitar-me faz em verdes pastos,
Davi está falando acerca de deitar. Porém, só se deita aquele que confia no Senhor. Nenhuma ovelha vai se deitar sem confiar no pastor. Só se descansa no Senhor quem realmente confia nele. Ou seja, se a ovelha não confia no seu pastor, dificilmente ela vai deitar, ela vai repousar. Nós, como ovelhas do Senhor, nós precisamos aprender a confiar no nosso pastor, que é o nosso Senhor, que é Yahvé, e assim deitar e repousar em sua presença, seja em qual for a situação. Se nós confiamos, nós nos deitamos e assim descansamos, ou seja, nós repousamos. A Bíblia não deixa claro acerca de confiança. O salmista disse no Salmo 125, versículo 1, os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. O salmista também disse no Salmo 37, versículo 5, olha só as palavras do salmista: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Nós vemos que o salmista também disse no Salmo 40, versículo 4, a parte A: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Se nós confiamos, se nós somos ovelhas, se nós confiamos nele, se nós o conhecemos, se nós ouvimos sua voz, se nós somos dependentes, logo então nós vamos se deitar, porque nós confiamos nele. Nós podemos repousar, descansar em qualquer situação. Sabe por quê? Porque ele nos traz a paz. E a paz que ele nos dá, o mundo não pode dar, o mundo não oferece. Somente ele que pode nos dar essa paz que nos faz descansar em meio a qual for a tribulação, seja na prova, seja na tribulação, seja no mar agitado, seja no meio do vendaval. Se nós temos o Senhor como pastor e se nós somos ovelha, nós confiamos, então nós podemos se deitar e repousar, porque ele traz descanso para a nossa alma. Nós vemos que Davi ele vai dizer então no versículo de número 3: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Nós vemos que Davi no versículo de número 3, ele declara que o pastor, ou seja, o Senhor, Yahvé, lhe conhece e também lhe traz refrigério para a sua alma, ou seja, ele concede à ovelha refrigério para a alma. Nós vemos que refrigério aqui, meus amados irmãos, significa renovo, restauração, ou seja, Davi está dizendo: o Senhor, ele renova as minhas forças, o Senhor renova as forças da sua ovelha. Por quê? Porque muitas das vezes nós nos encontramos cansados na presença de Deus, perdemos as forças, o nosso vigor vai embora, porém o nosso pastor, que é o Senhor, ele pode refrigerar a minha alma e a sua alma, renovar as nossas forças. Talvez você que está assistindo aí, você se encontre fadigado, sem força, cansado, sem disposição para nada, quer parar, quer desistir, quer retroceder, quer entregar os pontos, mas Deus está falando: se você é ovelha e se ele é o seu pastor, ele pode refrigerar a sua alma, ele está refrigerando a sua alma. Receba o refrigério de Deus em nome de Jesus, receba o renovo, receba a restauração, ele renova as suas forças, ele te restaura por completo, porque você é ovelha e ele é o seu pastor. Nós vemos que Isaías nos diz um versículo maravilhoso. Olha só o que Isaías disse, Isaías 40, 31, ele diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas com a águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Espere em Deus, que ele tem renovo para a sua vida em nome de Jesus. Jeremias 31, 25, ele nos diz: porque satisfaz a alma cansada. Quem? O Senhor. O Senhor satisfaz a alma cansada, e toda alma entristecida ele sacia. Se a sua alma está cansada, ele pode te satisfazer. Se a sua alma está entristecida, ele pode saciar. Ele tem refrigério para a sua vida. Davi está dizendo algo maravilhoso no Salmo 23. Ele está dizendo: Yahvé,
O Senhor, o meu Deus, é o meu pastor. Eu confio no meu pastor. Ele me concede o que me é necessário. Me faz deitar e descansar em meio a qualquer situação que eu passar. Me alimenta e também restaura minhas forças. E ainda me faz guiar-me por caminhos bons. Olha só o que ele diz. Guia-me pela vereda da justiça por amor do meu nome. Ou seja, ele também nos guia por caminhos maravilhosos, por caminho bom. E o caminho do Senhor, ele é um caminho perfeito. Olha só, para a gente concluir essa reflexão, no versículo 4, Davi ele vai dizer: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Olha só que palavras maravilhosas de Davi nesse Salmo de número 23. Nós vemos que Davi agora, ele está passando uma análise da ação do nosso pastor, o Senhor, em face dos momentos mais difíceis da vida humana. Qual que é o momento mais difícil? O corredor da morte. Eu não sei se você já passou por esse momento, o corredor da morte, mas Davi já passou por esse momento. Sabe-se que Davi passou por diversas vezes pelo vale da sombra da morte. Exemplo, Saul. O exemplo de Saul, Saul não poupou forças, não mediu esforços para tentar acabar com a vida de Davi. Nós vemos outro exemplo ao qual Davi passa pelo vale da sombra da morte, é quando esse está ali enfrentando Golias, aquele gigante que afrontava o exército de Israel. Davi está enfrentando, ele está passando pelo vale da sombra da morte. Mas nós vemos que o interessante é que Davi ressalta a presença do seu pastor, o Senhor. No vale da sombra da morte, ela é viva. Nós temos a presença do pastor em qualquer situação. Davi passou pelo vale da sombra da morte, sendo perseguido por Saul, enfrentando Golias e entre outras ocasiões. Mas em todas essas situações, nós vemos que o pastor, Yahvé, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Israel, estava com Davi nesses momentos mais difíceis. A melhor forma de enfrentar o corredor da morte, sabe qual é? A melhor forma de nós enfrentarmos o corredor da morte é nós termos a convicção de que Deus, o nosso pastor, está do nosso lado, nos ouvindo, nos amparando nesse momento mais difícil. Eu não sei se você está passando por esse momento. Deus está falando comigo ao meu coração que pessoas ao qual estão ouvindo, ao qual irão ouvir, talvez estão passando pelo vale da sombra da morte. Essa palavra é para você, mesmo que você esteja passando pelo vale da sombra da morte. Se você é ovelha e se o Senhor é o seu pastor, Ele está contigo nesse momento. E se Deus está contigo, nada vai lhe acontecer de mal. Deus está no controle. Deus está no controle. Se você é ovelha, se Ele é pastor, descansa. Porque mesmo em meio ao vale da sombra da morte, Deus, Ele está contigo. Olha só que algo maravilhoso. O mesmo pastor que supre as necessidades da ovelha, que a faz descansar, que renova suas forças, que a guia por caminhos bons, é o mesmo pastor que também traz livramento, o mesmo que supre, o mesmo que traz descanso, o mesmo que traz refrigério, é o mesmo que traz livramento. É o nosso pastor. Quem é esse? É o nosso Senhor. Ele é Yahvé, é o nosso pastor. Ele está conosco em todo tempo, em qualquer momento, em qualquer situação. Davi diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Olha só, nós vemos que o salmista, no Salmo 27, versículo 1 ao 3, ele diz algo interessante. Olha só o que ele diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investirem contra mim para comer as minhas carnes, tropeçarão e cairão. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele, no meu pastor, no Senhor, eu confiaria. Olha só que maravilhoso. Daniel capítulo 3, versículo 17 também nos traz
traz um contexto maravilhoso. O versículo 17 nos diz, no capítulo 3, eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem pode nos livrar. Ele nos livrará do forno, do fogo ardente e da tua mão, ó rei. Olha só que interessante. Nesse contexto bíblico, nós encontramos ali Sadraque, Mesaque e Abednego passando por uma situação difícil, pelo vale da sombra da morte. O rei manda eles se dobrarem, eles não aceitam. A fornalha é crescida 7 vezes mais. Vão jogar aqueles 3 jovens, mas sabe qual que é a resposta deles para ele? Ele vai dizer, eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, o nosso pastor, o nosso Deus, é quem pode nos livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Eles estão passando pelo vale da sombra da morte, mas em meio ao vale eles confiam, eles têm confiança de que o pastor pode os livrar daquela situação. Isaías 43, versículo 2, essa palavra para você, receba ela em nome de Jesus, tome posse agora em nome de Jesus. Assim diz o Senhor, quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Por quê? Porque o Senhor está contigo em meio ao vale da sombra da morte. No vale, Ele caminha contigo. Às vezes, Deus permite que nós entramos no vale, mas Ele passa conosco no vale. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. Por quê? Porque Tu estás comigo. Porque Tu estás comigo. Deus está contigo nesse vale. Mas sabe o que é interessante? Davi vai dizer, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. Por quê? Porque Tu estás comigo. Você sabia disso? Deus está contigo. Deus está comigo. Deus está com a gente. Deus está com o seu povo. Em meio a essa situação que nós estamos passando, em meio a essa pandemia do Covid-19, em meio a esse vale sombrio em meio a essa situação a qual tem ceifado muitas vidas, dizimado muitas vidas nos 4 cantos da terra, sem fazer acepção de pessoas, em meio a essa situação, a esse vale sombrio, Deus está falando, porque Tu estás comigo, eu estou contigo, eu estou com a minha igreja, eu sou com meus filhos, eu estou com você, não se desespere. Olha só, a Bíblia é maravilhosa, ela é uma fonte. Olha só o que ela diz, Mateus 28, versículo 20, a parte B, Jesus disse, porque eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, até a consumação dos séculos, eis que estou convosco todos os dias, palavra de Jesus. O salmista disse, Salmo 46, versículo 7, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, o Senhor está conosco, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Porque Tu estás comigo, Jesus está com a gente, e que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O salmista disse, o Senhor está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele tinha certeza disso, tenha certeza disso nesse momento. Receba essa palavra, o Supremo Pastor, o nosso Deus, está conosco todos os dias, inclusive quando passamos pelo corredor sombrio, pelo vale da sombra da morte. Receba essa palavra em nome de Jesus. Se Deus falou contigo nessa palavra, nesse vídeo, curta, compartilhe, comente. Eu peço também que você venha lá acessar o nosso canal no YouTube. Eu vou colocar essa mensagem lá e entre outras mensagens. Acesse lá Jefferson Luna no YouTube. Se inscreva para que você venha estar ali por dentro das palavras. Deus te abençoe em nome de Jesus. Receba essa palavra. O Senhor é o nosso pastor e nós somos ovelhas suas. Amém? Fique com a paz do Senhor nesse momento. Que Deus te abençoe. Amém.